Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começamos este jornal, Carla, com as negociações para o Orçamento do Estado do próximo ano. O Partido Socialista já definiu as prioridades nessa negociação do documento com a AD: revisão constitucional, pensões, saúde e resposta às tempestades. O Primeiro-Ministro recebeu José Luís Carneiro em São Bento, já depois do debate do Estado da Nação. Nessa reunião, o líder do PS demonstrou ao Governo o que pretende exigir na altura da negociação do Orçamento do Estado do próximo ano. Miguel Gato, vamos aos principais pontos. São pelo menos 4, Carla. Travar uma revisão constitucional feita entre PSD e Chega, impedir uma revisitação da Lei de Bases da Saúde à direita, bloquear qualquer alteração ao sistema de pensões e garantir ainda medidas concretas para responder às tempestades do último inverno. A mais forte foi a tempestade Christi. Nestas são as principais condições que José Luís Carneiro levou a Luís Montenegro nesta reunião que ambos tiveram em São Bento. O PS que viabilizou os últimos orçamentos do Estado da AD, documentos que contaram com os votos contra do Chega. Os socialistas acreditam que chegam à negociação do orçamento para o próximo ano numa posição mais forte do que aquela que estavam há um ano, com mais condições para condicionar o governo em matérias de fundo. Um alto dirigente do PS diz mesmo ao Observador que os socialistas pretendem retirar do orçamento do Estado da AD propostas com carga política e reduzir o documento do próximo ano a um mero instrumento de gestão corrente. Miguel Gato, com as prioridades do PS para as negociações do Orçamento do Estado do próximo ano, com reuniões já a acontecer entre José Luís Carneiro e o Primeiro-Ministro. O Observador sabe também que o Partido Socialista quer apostar no desgaste da imagem dos 2 ministros que estão debaixo de fogo, Fernando Alexandre, da Educação, e Luís Neves, o Ministro da Administração Interna. E por falar em Luís Neves, os advogados ligados ao processo do atrelado de droga, apreendido pela Polícia Judiciária, dizem que pode estar em causa a validade da prova quando começar o julgamento. A movimentação do atrelado do Seixal para Barcelos pode comprometer a chamada cadeia de custódia de prova, ou seja, todos os procedimentos legais, como o registro, a documentação e acompanhamento de uma prova, desde a apreensão até à decisão final do processo, que têm de ser protegidos e salvaguardados para evitar adulteração ou contaminação. Ora, de acordo com vários advogados consultados pelo Observador, essa garantia pode ter ficado comprometida a partir do momento em que o atrelado apreendido pela Judiciária saiu das instalações da Marinha, no Seixal, para a guarda da empresa do empreiteiro João Carvalho, em Barcelos. Essa movimentação está a ser, de resto, investigada no novo processo pelo DIAP Regional de Lisboa e deve marcar o arranque do julgamento de 19 arguidos, que ainda não está marcada. Ontem à noite, em entrevista à SIC Notícias, André Ventura voltou a admitir que o Chega pode pedir uma comissão parlamentar de inquérito para mais esclarecimentos sobre o caso que envolve Luís Neves. Ventura diz também que a imagem da Judiciária está neste momento em causa. Neste momento, a PJ, que é uma instituição altamente credível, tem a imagem comprometida. E tem a imagem comprometida por causa da atuação de Luís Neves. E por causa da atuação de um ministro que tutelou a polícia e que se deixa arrastar... E se ele se demitir, a imagem da Polícia Judiciária fica boa, é isso? A investigação vai ter que continuar, mas as pessoas sentiram que há consequência e que há credibilidade e que tem que haver outro ministro da Administração Interna. Admitimos a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito se o Governo e Luís Neves insistirem em não dar explicações que de outra forma não podem ser dadas. André Ventura insiste na demissão do Ministro da Administração Interna e considera que Luís Neves chegou ao fim da linha no Governo. O Ministro da Educação afirma que é óbvio que existiram resistências nas escolas à reforma da digitalização dos exames nacionais. Luís Montenegro chegou a dizer que o Governo avançava com reformas, apesar das resistências de alguns professores. Ontem, em entrevista à RTP, o Ministro da Educação replica as palavras do Primeiro-Ministro, dá exemplos dessas resistências que existem dentro do Ministério, mas diz também que Montenegro não quis responsabilizar os professores pelos erros na correção dos exames nacionais.
O Sr. Primeiro-Ministro não disse isso dessa maneira, eu não ouvi isso, não ouvi as palavras do Ministro, não fiz essa leitura e sei bem qual é que é o pensamento dele. O que nós sabemos é que, obviamente, estamos a fazer uma grande reforma e numa reforma com esta amplitude, modéstia à parte, ninguém se atreveu a fazer precisamente porque ela tem riscos. Obviamente há resistências. Quer dizer, veja uma coisa, quando nós reduzimos em mais de 40% os cargos de direção superior, é disso que estamos a falar. Nós aqui estamos a fazer uma reforma que resulta da identificação de fragilidades do sistema, de redundâncias. Veja uma coisa, eu tinha 3 direções gerais para os recursos humanos e nenhuma delas me conseguia dizer qual é que é o número de professores correto. Nesta entrevista à RTP, o Ministro da Educação considera ainda que houve demasiado alarmismo em relação aos exames nacionais. Apesar do que correu mal, o Ministro entende que houve um ruído desnecessário à volta do processo e volta a garantir que nenhum aluno vai sair prejudicado. Há uma certeza que eu tive desde o início do processo, é que no final os alunos poderiam ter a nota correspondente ao trabalho que fizeram durante o seu percurso escolar. Porquê? Porque os exames estiveram sempre guardados em segurança nas instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E por isso, de facto, houve um alarmismo exagerado, porque os exames existem, estão guardados, estão protegidos e todas as situações que têm vindo a público e que nós tornamos sempre muito transparentes de incorreções, de erros, de desconformidades que resultam de várias dimensões, têm vindo e podem ser corrigidas e vão ser corrigidas. Fernando Alexandre revelou que até ao momento foram relatados 680 casos de anomalias nas notas e nas correções, num universo de mais de 200 mil provas. O Ministro da Educação diz também que tem condições para continuar no cargo, admite sair apenas se a auditoria, que ainda não começou, concluir que houve erros políticos neste processo. Está em fase de resolução o incêndio em Alijó, mas os bombeiros dizem que a subida das temperaturas pode criar novos problemas no combate às chamas. O fogo foi dado como resolvido ainda antes das 7 da manhã, estava ativo desde a tarde de ontem, chegou a ter 2 frentes durante a noite. Na última hora, o Comando Subregional da Proteção Civil do Douro fez um balanço dessas operações. José Requeijo indica que as autoridades vão continuar atentas aos pontos quentes. À noite, com a diminuição da temperatura e com a entrada de umidade, com uma umidade bastante alta, também nos permitiu que hoje, a esta hora, estejamos aqui um bocadinho mais tranquilos e com um cenário mais pacífico. No entanto, não estamos relaxados nem distraídos, porque realmente agora temos o fato contrário. O dia está a nascer, a temperatura vai aumentar, a umidade relativa do ar vai diminuir e as preocupações vão aparecer, porque há muitos pontos quentes ainda a serem consolidados. O comandante da Proteção Civil do Douro, José Requeijo, no registro captado pela CNN de Portugal, também entrou em fase de resolução esta noite um outro incêndio no concelho de Mafra. Já em Gondomar está ativo um incêndio que sofreu um pequeno reacendimento numa zona de difícil acesso. Este fogo tinha sido dado como dominado pouco depois das 8 da noite de ontem. Ainda sobre os incêndios, para hoje cerca de 50 concelhos de 9 distritos do país estão em perigo máximo. É a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Temos explicador já de seguida sobre o novo aeroporto de Lisboa. Antes disso, ainda outras notícias em destaque neste Jornal das 9. Realiza-se hoje o velório de Luís Represas na Basílica da Estrela, em Lisboa. Começa às 4 da tarde, é aberto ao público às 4 da tarde até às 10h30 da noite. O funeral é amanhã, reservado à família. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas numa explosão ontem à noite no metro de Barcelona. A explosão ocorreu após uma fuga de gás numa das estações do metropolitano. O acidente acabou por ferir 8 trabalhadores que tentavam corrigir o problema. 2 estão em estado grave. Os países da União Europeia chegaram a acordo para o 21º pacote de sanções contra a Rússia, que é assinado esta tarde. Foi o que anunciou a presidência irlandesa do Conselho da União Europeia. Já Ursula von der Leyen veio saudar a decisão e diz que as sanções europeias continuam a enfraquecer a Rússia.